E eu queria convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Nós vamos meditar em dois capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4. E nós queremos falar sobre a identidade da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Vamos começar pelo capítulo 3, né? A partir do versículo 1, diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença. Presta atenção, esse menino já nasceu paralítico, é coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu para que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Note que o cara não saiu andando, Pedro mandou ele levantar e andar, ele ficou travado ali. Então Pedro dá a mão, puxa, ajuda ele a colocar em pé. Então, é interessante isso aqui, né? Ele recebeu uma palavra, mas ele teve ali que fazer um esforço e ser ajudado também para ficar de pé. E pegando-o na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Quer dizer, olha, interessante, né? Não foi quando ele recebeu a palavra que os pés dele firmaram, foi quando ele foi ajudado, auxiliado a colocar em pé. Que a gente lê esse texto assim, a gente pensa, levanta e anda, e o cara já levantou e saiu andando. Não, levanta e anda, e o cara está lá parado. Aí Pedro, vem cá, vou te ajudar, vamos colocar em pé. Pedro pega o cara, puxa pela mão, apoia aqui. E o cara está todo com as pernas todas tronchas ali, ele vai sentindo as coisas acontecendo, até que ele sente que a perna dele firmou, né? Está dizendo a Bíblia aqui, né? Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola assentado à porta formosa do templo e ficaram muito admirados, espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Pai, te damos graça pela leitura da tua palavra, que o Senhor possa ministrar os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, uma coisa interessante nesse texto aqui é que esse homem era paralítico de nascença. Esse homem, lá na frente nós vamos ver o versículo, ele tinha mais de 40 anos, então, talvez uns 42, 43, 45, a Bíblia não fala, só fala que ele tinha mais de 40 anos. E ele era conhecido de toda Jerusalém, e ele tinha um ponto dele lá no templo, na porta do templo Formosa, ele ficava ali pedindo esmola. E aí um questionamento interessante que nos vem à cabeça é o seguinte: Jesus passou naquele lugar dezenas de vezes. Jesus conhecia aquele cara. Aquele cara é um cara que viu Jesus. E como que ele não... Por que Jesus não curou aquele cara? Por que Jesus não operou um milagre na vida daquele cara? Esse cara sofrendo ali, quantas vezes Jesus passou por ele? Né? Quantas vezes Jesus passou por esse cara e esse cara nunca foi curado? E agora, aqui a Bíblia vem nos narrar a cura desse homem. E a Bíblia vem falar algo interessante para nós. Esse homem pediu uma esmola.
E aqui ele recebe uma cura. E Pedro usa aqui agora, pela primeira vez, o nome de Jesus para operar um milagre. E eu quero, antes de continuar aqui, trazer para os irmãos um dado que eu acho muito interessante. Nos anos 70, um jovem, um crente fervoroso chamado Bill Hybels, ali de Chicago, ele era um homem muito apaixonado por Jesus. E ele estranhava porque que as pessoas estavam saindo da igreja. Muitas pessoas saindo da igreja, muitas pessoas abandonando a igreja. Os jovens não queriam saber de Jesus, as pessoas saindo, né? Foi um período muito turbulento na história americana, com a guerra do Vietnã, com a questão racial, inclusive em Chicago mesmo houve um problema seríssimo ali, da morte de uns jovens ali em Chicago, né, nessa época, um caso que gerou uma grande repercussão nos Estados Unidos e tudo mais. Tinha a questão toda uma convulsão social. Então muitas pessoas estavam saindo da igreja naquele período. E o Bill Hybels, ele estava na faculdade, ele começou a fazer uma pesquisa. Ele, por que eu estou tão apaixonado por Jesus? Por que eu amo Jesus? Por que eu quero tanto Jesus? E as pessoas não querem. E o Bill Hybels começou a fazer o seguinte, ele começou a fazer uma pesquisa com seus amigos. Por que você não vai na igreja? E os seus amigos na faculdade, cada um começou a falar, e ele foi anotando todas as reclamações das pessoas. Eu não vou na igreja porque a igreja fala muito do inferno. Eu vou na igreja porque a igreja fala muito contra o pecado. E assim, cara, eu quero ir na igreja, eu quero encontrar paz, eu quero encontrar assim, satisfação, eu quero ouvir o amor de Deus, eu quero ver o amor de Deus. E chego lá, eu fico ouvindo juízo, condenação, pecado. E eu não quero ouvir essas coisas, cara. Eu não quero ver essas coisas. E as pessoas só foram falando o que elas não gostavam na igreja. E elas começaram a falar mesmo, até a mesma forma. Cara, eu não gosto desse modelo, essas catedrais, esse negócio milenar. Para mim, a igreja tinha que ter outra cara, não fica esse negócio antiquado, uma visão mais moderna, de espaço, de lugar, de assentos. E o Bill Hybels foi anotando tudo aquilo. E ele começou a projetar uma igreja que atendesse todas essas necessidades. E ele funda lá em Chicago uma igreja chamada Willow Creek. Talvez vocês nunca ouviram falar em Bill Hybels, nem nessa igreja. Mas entre os pastores do mundo inteiro, eu estou falando do mundo inteiro, literalmente, gente do mundo inteiro começou a seguir esse homem. Pastores sendo influenciados pelo Bill Hybels. Porque ele foi a primeira igreja nos Estados Unidos, aquele modelo que hoje é conhecido aqui no Brasil como church. Ele fez um espaço, depois outro. Resumindo, ele criou um auditório sem cara de igreja, sem fachada de igreja, estacionamento amplo, coisa maravilhosa, onde ele pregava tudo aquilo que as pessoas falaram que queriam ouvir. Onde você entrava e ouvia assim, mensagem que mexia no seu ego. Olha, Deus tem uma vitória para você. 2026 eu declaro que vai ser um ano da vitória na sua vida. 2026 vai ser um ano da bênção, da porção dobrada, e Jesus não sei o quê. Olha, eu quero só esse tipo de coisas. E todo ano, né? Todo ano, a mesma coisa, e falando, e nunca se falava sobre arrependimento, sobre novo nascimento, sobre regeneração, sobre expiação, sobre encarnação, sobre ressurreição, sobre as principais doutrinas da Bíblia. Não se falava disso, porque
era assunto que as pessoas não queriam ouvir. Então, nasce aí um modelo de igreja que é chamado a igreja voltada para o não crente. Você fazer uma igreja que agrade, que contemple as pessoas que não são crentes. E quando o Bill Hybels fez a Willow Creek, essa igreja cresceu assustadoramente. Essa igreja começou e foi a primeira mega church, a primeira grande igreja nos Estados Unidos. E essa igreja inspirou pastores nos Estados Unidos inteiro. Havia um seminário lá em Chicago, chamado Summit, um Summit, né? E gente do mundo inteiro, pastores do Brasil faziam caravanas para irem participar do Summit em Chicago. Ele deu algumas palestras no Brasil, tudinho. Não só o Brasil, até mesmo a África, né? Europa, tudo até a África. Gente do mundo inteiro, Estados Unidos, e todo mundo começou a copiar esse modelo. E esse modelo de igreja, o que ele tem de peculiar? É um modelo que não há identidade de igreja. Porque você está fazendo tudo aquilo que Jesus falou para você não fazer. Quando você abre o Evangelho, você vai ver a primeira pregação de Jesus, né? Você pega ali João Batista, Jesus, os apóstolos, todos eles, a pregação era uma: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a palavra, essa era a pregação, arrependimento. Quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Então, você fazer uma mensagem para o mundo que não gere arrependimento no mundo, então você não está cumprindo a grande comissão de proclamar o Evangelho, de ter uma identidade, de ser sal da terra. Você está, e aqui eu quero usar a expressão porque 40 anos antes disso tudo acontecer, teve um pastor na Inglaterra, chamado Lloyd Jones, e que eu tenho vários livros do Lloyd Jones na minha biblioteca, e o Lloyd Jones falava o seguinte: olha, porque notava que já começava a surgir esse movimento, fazer uma igreja para não crente. E o Lloyd Jones falou um negócio interessante, ele dizia: gente, o mundo, para que você quer fazer uma igreja para atender o mundo? O mundo não ama Cristo. O mundo não ama Jesus. O mundo odeia Jesus. O mundo não quer saber de Jesus. E para que você vai fazer uma igreja para o mundo? Uma igreja para contemplar o mundo? O mundo não está nem aí para Jesus. Então, o Evangelho tem que ser genuíno. A igreja tem que ter uma identidade, a igreja tem que ter uma característica, a igreja tem que ter um posicionamento. E aí, e o que tem tudo isso que eu estou falando, que às vezes você fica pensando, o pastor leu uma coisa e está falando de outra? É porque a partir de Pedro, do discurso de Pedro agora, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu dei essa introdução para você entender como que uma igreja no início, no seu nascedouro, né? Primeiro porque aqui tinha poucos dias que Jesus tinha morrido. Então aqui, provavelmente, o Pentecoste aconteceu 50 dias após a ressurreição. Isso aqui provavelmente aconteceu 60 dias. O que eu estou lendo para você aqui aconteceu mais ou menos 60 dias depois que Jesus morreu. Os caras que mataram Jesus estavam vivos, eram as mesmas autoridades. Estava todo mundo aqui. Isso aqui, então, situando você, isso aqui era mais ou menos 60 dias, 70 no máximo, após a morte de Jesus, né? E a morte e ressurreição. Então, era muito recente. Estava todo mundo vivo ali, ninguém tinha morrido ainda, basicamente assim, né? Daquela geração ali, morreu os que tinham que morrer, mas as autoridades estavam todas vivas ali. Aí Pedro opera esse milagre, logo após a morte e ressurreição de Jesus, logo após o dia de Pentecostes. Você vê que o Pentecoste acontece em Atos 2, nós estamos lendo Atos 3. Foi imediatamente, então, 50 dias após a morte de Jesus, no Pentecoste,
houve o Pentecoste, então isso aqui no máximo era 60 dias. Vamos ver o que aconteceu, o que esse milagre gerou em Jerusalém naqueles dias. Olha só, versículo número 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles, no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, Pedro começa a pregar. Você vê que Pedro agora é um outro cara. Pedro sempre é aquele cara assim que ficava em dúvida. Por isso que o nome dele era Simão, era Cana, é um cara assim, volátil. Pedro era um homem de opinião volátil, ele era altamente influenciado. Então agora Pedro, por isso que Jesus muda o nome dele de Cana para Pedra. Você vai ser pedra, Pedro, você vai ser um cara que vai ter identidade, um cara que vai se posicionar, um cara que vai deixar de ser Maria vai com as outras, um cara que não vai ser facilmente influenciado. E aqui você já vê essa transformação na vida de Pedro, né? Pedro diz assim, israelitas, por que vocês estão admirados com isso, ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito a este homem andar? Fomos, que não é nós, não sou eu. Versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está falando que esse povo aqui, a maior parte deles estava lá, crucifica-o, solte Barrabás. Então Pedro está falando para essa multidão. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Quando este havia decidido soltá-lo, Pilatos quis soltar Jesus, mas vocês não deixaram. Foi vocês que mataram. Quando este, olha só, vocês, 14, vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês clamaram por Barrabás. Pedro está pregando para aquela multidão lá, irmãos, que estava ali, que participou, aquela multidão ali que participou ativamente do julgamento e da morte de Jesus. É com essas pessoas que Pedro está falando. E Pedro agora está confrontando essas pessoas. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Nós estivemos com ele após a ressurreição. Nós vimos, nós comemos com ele, nós conversamos com ele, nós somos testemunha. 16, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este aqui, homem que vocês estão vendo bem e conhecem. Olha só, esse Jesus que vocês pediram a cabeça dele, vocês pediram a morte dele, foi no nome dele que eu orei para este homem paralítico que vocês todos conhecem. Todo mundo conhece esse homem aqui, mais de 40 anos aqui. Eu orei em nome de Jesus e esse paralítico foi curado. E ele diz, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Vocês estão vendo, vocês viram, vocês conhecem esse homem. Esse homem está no meio de vocês há mais de 40 anos, vocês conhecem a história dele. E vocês estão vendo esse homem andar e saltar de alegria agora. E o que está fazendo, o que fez isso foi o nome de Jesus, a quem vocês mataram. Pedro, há uma pregação de confronto com aquela multidão. Versículo de número 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se. Está vendo? Irmão, não existe evangelho sem arrependimento, sem confronto com o pecado. Pô, mas eu quero ir para a igreja para ser confrontado. Então vai para o cinema, meu irmão. Vai para o teatro. Vai maratonar a série. Você está entendendo? Vai para o Facebook, vai para o Instagram.
Porque na palavra de Deus, igreja, o papel da igreja é exatamente denunciar o pecado. Pregar arrependimento. Arrependimento. E ele está dizendo, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Porque não adianta você querer felicidade vivendo o pecado. Não adianta. Um outro escritor muito conhecido nessa época do Lloyd Jones também foi o C.S. Lewis, que era um grande filósofo ateu e veio se converter. E C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu gosto muito, eu já citei ela várias vezes para vocês. Ele fala assim, não existe felicidade à parte de Deus. Não tem como o homem ser feliz sem Deus. O homem quer uma felicidade sem Deus, o homem quer algo que não existe. O homem quer ser feliz, mas não quer Deus. Isso é uma coisa que não existe. Eu acho interessante a ilustração que ele usa, ele fala, isso é um círculo quadrado. Isso é um círculo quadrado. É algo que não existe. Eu quero ser feliz, mas eu não quero Deus. Não existe o que você está querendo. Não tem essa possibilidade. Não existe isso. Então, Pedro chama todos ao arrependimento. Ele diz, para que os seus pecados sejam cancelados. Você só vai ficar livre de toda maldição, de toda angústia, de toda frustração, de toda decepção, quando os seus pecados foram cancelados. Aí você vai ser livre. Ele diz, versículo 20, a fim de que haja a presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado a vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, você quer receber refrigério? Arrependam-se dos seus pecados. Receba Cristo como Senhor da sua vida e os seus pecados serão perdoados, você vai receber refrigério. E ele fala uma coisa interessante aqui, né? Até que e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu o receba, que Jesus fique no céu até o dia da sua volta. E se Deus quiser, vai ser logo. Se Deus quiser, vai ser logo. A Bíblia diz que um dos maiores sinais da volta de Jesus falou, não vou falar para vocês o dia, mas eu vou falar alguns sinais. Quando eu tiver para voltar, vocês vão ouvir muitos rumores de guerra. Muitos rumores de guerra. Irmãos, não sei se você está acompanhando. A China está fazendo exercícios militares ali no Mar da China. Japão e Indonésia ali já começaram a fazer também os exercícios, Filipinas. E a China falou, sai daqui. E o negócio está tenso ali. Estados Unidos, essa semana, prendeu um navio russo aqui no Caribe. Primeiro a Rússia falou, pare de perseguir o nosso navio. E os Estados Unidos foi lá e apreendeu um navio de bandeira russa. Estados Unidos e a Inglaterra. A Inglaterra e França estão desafiando, estão mandando equipamentos pesados para a Ucrânia contra a Rússia. E a Rússia está ameaçando, nós temos um arsenal nuclear, vocês estão brincando com a gente. A Rússia, Vladimir Putin chegou a fazer vídeos falando assim, se ele soltar um míssil ali perto da Inglaterra, vai vir um tsunami tão grande que vai encobrir a Inglaterra, que é uma ilha, né? A Inglaterra é uma ilha, que vocês vão sumir do mapa. Ele soltou até um clipe ameaçando a Inglaterra. O clima está tenso, há uma tensão mundial. Coreia do Norte, China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França. Há uma tensão, e uma tensão como nunca houve desde o tempo da Guerra Fria.
Então Jesus falou assim, ó, quando eu estiver para voltar, haverá um rumor de guerra. Ele diz, os homens serão avarentos, presunçosos, arrogantes, amantes de si mesmos. Ele diz, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, onde eles casavam, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. Quer dizer, um mundo onde as pessoas só querem comer, beber, transar, negociar. Um mundo totalmente secularizado, onde há uma adoração ao corpo, à vaidade. E Jesus falou, como nos dias de Sodoma e Gomorra. E já tem pregador dizendo o seguinte, se um habitante de Sodoma e Gomorra entrar hoje no celular de muitas pessoas e ver o que tem de pornografia ali, o habitante de Sodoma e Gomorra vai dizer, meu Deus, cruz credo, tem misericórdia. Porque é um absurdo. Qual é a maior desgraça hoje no mundo? Uma das maiores, pornografia. Homens e mulheres entregues à pornografia, à imoralidade sexual, a coisas que um morador de Sodoma, visto o que as pessoas estão vendo, ele ficava com vergonha. Ele fala, meu filho, não vejo isso aqui não. Então, é o dia que nós estamos vendo. Então, tem gente falando assim, olha, Jesus vai voltar logo. Porque se Jesus não voltar, eu acho até muito forte essa sentença, né? Eu mesmo não falo isso, mas tem muita gente falando, se Jesus não voltar, ele vai ter que pedir perdão para os moradores de Sodoma e Gomorra. Porque o negócio está muito pior. Está muito pior. A imoralidade, a orgia. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o céu vai reter Jesus até a hora dele voltar. Por isso que eu creio que ele vai voltar logo. Porque ele falou sinais, e todos esses sinais estão aqui para nós contemplarmos e vermos o que está acontecendo, né? No capítulo 4, Pedro continua. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles estavam com inveja porque o Pedro e João estavam pregando e as pessoas estavam ouvindo. Multidões estavam ali ouvindo, prestando atenção, e eles pregando sobre a morte e ressurreição de Jesus, coisa que havia acontecido há poucos dias atrás. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. 5.000 pessoas creram, e creram genuinamente, creram arrependendo dos seus pecados, creram sendo confrontados. Aquelas pessoas foram pessoas que julgaram Jesus, que participaram do julgamento de Jesus, foram pessoas que condenaram Jesus, e agora essas pessoas estão se arrependendo, confrontadas contra os seus pecados, se arrependem. Então, quando você nega a pregação do arrependimento das pessoas, e as pessoas falam assim, olha, eu não quero ir na igreja, porque a igreja está pregando contra o pecado, eu me sinto mal, eu não quero ir lá no lugar. Irmãos, a igreja tem que pregar amor, e isso, pregar esse tipo de coisa não é amor, pregar para as pessoas uma pregação que vai satisfazer com o seu ego. Olha, Jesus te ama, você é a coisa mais importante que Deus fez no mundo, você é lindo, você é maravilhoso. Já viu aqueles caras que falam, vira para o seu irmão e fala, meu irmão, você é lindo, você é maravilhoso. Irmãos, isso não é evangelho. Evangelho é você chegar e confrontar a pessoa, falar, meu irmão, falar para você, se você não abandonar esse vício,
de drogas, de pornografia, de moralidade sexual, se você não abandonar esse adultério, você vai para o inferno. O inferno não é lugar, não é uma punição. Não é o lugar que as pessoas vão porque fizeram coisas erradas. O inferno é um lugar que as pessoas estão lá porque não se arrependeram. Não é que elas vão sair de lá. Ninguém, irmãos, ninguém vai para o inferno. As pessoas que vão no inferno, elas já estão no inferno. O nosso papel não é mandar a pessoa para o inferno, é tirar a pessoa do inferno, porque ela vive no inferno. O papel da igreja é tirar as pessoas do inferno. Então, quando você fala assim, arrependa dos seus pecados, né, renuncie essa vida promíscua que você tem, isso não é amor. Sim, isso é amor, porque você está tirando essa pessoa do juízo, do inferno. Então, não é amor, é você enganar essa pessoa, é você mentir para essa pessoa. Né? Vamos lá. 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciões, os escribas se reuniram em Jerusalém, como sumo sacerdote Anás. Presta atenção, a turma que mandou matar Jesus, Anás com Caifás, né, os dois sumos sacerdotes aqui, os caras que mandou matar Jesus. Agora Pedro e João são levados para conversar com os caras que mandou matar Jesus. João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando-os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades. Então agora Pedro está aqui diante do cara que mandou matar Jesus. Anás e Caifás, João Alexandre, está aqui. Os caras que deram a sentença de morte. Os caras que ameaçaram o Herodes. Falou, Herodes, se você não matar Jesus, nós vamos entrar com um processo contra você em Roma, denunciar você a César, porque Jesus está querendo implantar diz que é rei e está tomando o lugar de César, e para nós, César é o nosso rei. Olha que mentira, os judeus, os caras são hipócritas, né? Mas usando um argumento ali, nós vamos processar você, então ou você mata Jesus, ou nós vamos processar falando que você está dando cobertura para uma rebelião dentro do Império Romano. E Herodes, com medo, teve que ceder. Então esse cara que enfrentou Herodes, que mandou matar Jesus, agora João chega para esses caras. Irmãos, no dia que Jesus foi condenado, Pedro saiu correndo, escondido. Pedro tinha medo desses caras. Pedro tinha pavor, tinha pânico desses caras, porque esses caras mandavam matar mesmo. Esses caras mandavam matar. Aí Pedro vai falar com esses caras. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Vocês mataram Jesus. Mas hoje, Deus o ressuscitou. E é no nome de Jesus que esse cara aqui foi curado. Como vocês mesmos estão vendo. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular, a principal pedra, a pedra que sustenta, a pedra de esquina. Versículo 12, preste atenção. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você quer ser salvo, somente pelo nome de Jesus. Não há nenhum outro nome em cima no céu, embaixo da terra, embaixo do céu ou embaixo da terra que um homem possa ser salvo, a não ser por Jesus. Pastor Walt Mania, um pastor chinês, dizia o seguinte, nem Deus Pai salva, porque Deus Pai confiou essa responsabilidade a Deus Filho. Deus Pai confiou a responsabilidade a Deus Filho. Quando se fala de salvação, é só Jesus salva.
O pai entregou essa responsabilidade. Isso é assunto do meu filho. Foi o sangue do meu filho que foi derramado. Foi o meu filho que foi crucificado. Foi o meu filho. Então, para ser salvo, ele está dizendo, só há um nome. Só há um nome no universo que o homem pode ser salvo. O nome é Jesus, o Cristo. E ele falou isso na cara daqueles caras. O nome de Jesus. Não há nenhum outro nome. Versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Presta atenção, muita gente pensa que Pedro era analfabeto. Não, Pedro não era analfabeto. Analfabeto não escreve carta. Nós temos uma carta de Pedro e de João. Eles eram homens que não cursaram, vamos dizer que não tinham curso superior de... aqui não está falando de cultura, está falando de conhecimento bíblico, né? Eles não estudaram em escola rabínica, eles não eram mestres da Bíblia. Eram pessoas, só que é o seguinte, eles não conheciam a Torá, a lei, como os judeus, mas eles conheciam o Espírito. O Espírito. Eles tinham vida de Deus. Eles tinham vida. Tanto é, olha só o versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ora, aqueles caras conheciam Jesus, aqueles caras julgaram Jesus. E quando viram, eles falam, cara, a sensação que eu tenho é que esse cara fala igualzinho Jesus. Parece, nós matamos Jesus tem 40 dias, tem 60 dias, e esse povo, eles falam igualzinho, é igualzinho Jesus. Irmãos, isso é ser cristão. É a pessoa olhar para mim e para você e falar, cara, que evangelho é esse? Onde você aprendeu isso? Com quem você esteve? E essas pessoas, a Bíblia diz que esses caras que mataram Jesus, eles não tinham dúvida que aquelas pessoas haviam andado com Jesus, porque eles haviam julgado Jesus há 60 dias atrás, agora está de novo. Versículo 14, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer ao contrário, porque o milagre está ali, como é que você contesta? E mandando sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Vamos proibir eles de pregar o evangelho. Vamos ameaçá-los e baixar um decreto que é proibido falar. Então, tinha um cidadão lá que acha que por decreto você pode mandar o povo calar a boca, não pode falar nesse assunto. Versículo 18. Tinha um careca lá, esse cara é um careca aqui que mandou falar isso lá. Então, versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Olha só, irmão, o que é você ter uma identidade? Irmão, igreja é identidade. Os caras chegaram assim, olha, vocês estão proibidos de falar em nome de Jesus. Versículo 19. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pedro falou para eles assim, cara, pensa comigo aqui, quem que eu devo obedecer, a Deus ou a vocês? Pense comigo. Olha só o que Pedro fala no versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sobre a ameaça de morte, Pedro está dizendo, nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Nós temos que proclamar o evangelho. Irmãos, a igreja foi chamada para pregar o evangelho. A igreja foi chamada para pregar o evangelho do arrependimento. A igreja tem que ter cara, a igreja tem que ter tato, a igreja tem que ter palavra, a igreja tem que ter testemunho, a igreja tem que ser viva, real. Não dá para a igreja viver disfarçada
a igreja casada com o mundo, querer agradar o mundo, a igreja tem que ser o reflexo da glória de Deus, a igreja tem que ter testemunho. E Pedro e João, sobre a ameaça de morte, falou, cara, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não dá para você frequentar uma igreja, ficar aqui anos e anos sentado no banco e não ter sua vida transformada, e não falar do evangelho para ninguém, não deixar não proclamar o evangelho ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, aos seus amigos. Como é que você é omisso? Como é que você é irresponsável a esse ponto? O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? E o que você vai falar para Jesus quando você chegar diante dele? Quando os seus amigos não foram libertos do inferno porque você foi um irresponsável omisso na pregação do evangelho. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado este milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. E o que a igreja faz diante da ameaça? O que a igreja faz diante de ameaça? Esse dia nós pregamos aqui sobre Josafá. Primeiro, reconhece a soberania de Deus, que está tudo sob o controle de Deus. Não tem nada que fugiu do controle de Deus. Nada. Reconhece a soberania. Deus está no controle de tudo. E outro, segundo, pega essas ameaças, apresenta para Deus. Olha o que a igreja fez. Versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciões lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por Davi, por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, essa turma que mandou matar Jesus, se juntaram contra teu servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Presta atenção nesse versículo. Eles estão falando algo fantástico. Está falando da morte de Jesus. Aqueles caras fizeram tudo aquilo, e quando eles fizeram tudo aquilo, fizeram segundo o propósito de Deus. Era plano de Deus que Jesus fosse morto. Lá em João, no capítulo 12, Evangelho de João, no versículo 27, João 12, 27, Jesus fala assim, agora a minha alma está angustiada, e o que direi, Pai? Salva-me desta hora? Não! Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, quando estava para ser morto, Jesus falou assim, o que vocês querem que eu faça? Que eu peça para o Pai me livrar da morte? Não! Mas foi precisamente para morrer pelos pecados de vocês que eu vim, e eu vim cumprir essa missão. Então, que eles falando aqui em Atos, que eles fizeram tudo aquilo que o Deus está tudo dentro do plano de Deus. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos. Presta atenção. Olha para as ameaças deles contra nós é contigo, Senhor. Mas para nós, olha que coisa mais linda. Concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Que Deus possa responder essa oração hoje na sua vida. Que Deus possa conceder você ousadia para pregar a palavra de Deus. Que você precisa de ousadia, irmão. O que você precisa em 2026 é ousadia, é intrepidez, é coragem, é dizer assim, eu às vezes vou frustrar você assim, olha, 2026, eu podia chegar para vocês e falar, vai ser o ano da bênção, o ano da prosperidade, o ano da vitória. Irmão, quero que 2026 seja o ano que Deus
cumpra na vida dele todos os propósitos que ele tem para você. Que Deus cumpra, que você esteja no centro da vontade de Deus. O que eu quero para Deus nesse ano, para a minha vida, para a sua vida, é que nós cresçamos e amadurecemos mais no Senhor, que nós conheçamos mais e mais o Senhor, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós, que sejamos mais cheios do Espírito Santo, mais cheios da unção, mais cheios de virtude e graça, que o Senhor nos dê ousadia, intrepidez, poder para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mesmo diante de ameaças, seja o que for, que nós vamos proclamar o reino de Deus e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor na terra, em nome de Jesus. É isso que nós temos que buscar, Senhor. Qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito? O que o Senhor quer que nós façamos, Senhor? Olha só, versículo 30. Enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, Senhor, olha o que a Bíblia está falando. Prega o evangelho e crê que os sinais vão vir. Jesus falou isso, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar os enfermos. E nós cremos. Jesus falou, quando nós formos, os sinais vão nos acompanhar. Mas agora as pessoas querem os sinais sem ir. Não. E a Bíblia é clara, indo, os sinais vão acompanhar vocês. Os sinais vão acompanhar quando nós formos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciava a palavra de Deus. Então o que nós precisamos? Do Espírito Santo. Espírito Santo. Você vê que o tempo inteiro Pedro falando só no Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, com poder. Espírito Santo, Espírito Santo. Versículo 32, da multidão dos que creram, era um coração, a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes eram comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas venderam a trazer os valores correspondentes e os depositavam ao pé dos apóstolos. Então distribuía cada um conforme a necessidade. Amém.